Agora eu quero aproveitar e fazer uma pergunta sobre as organizações criminosas. Você tem uma experiência internacional. Eu sei que você foi o único magistrado brasileiro convidado a participar de um encontro entre juízes federais norte-americanos, inclusive juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos. Quero que você conte isso, mas antes, dentro dessa análise, eu quero saber qual a sua opinião sobre as organizações como o Primeiro Comando da Capital, PCC, hoje a maior organização criminosa da América Latina, e também o Comando Vermelho e outras quase 100 organizações criminosas que temos aqui no Brasil. O PCC em 93 eram 7 gatos pingados jogando bola num presídio em Tremembé. A que ponto chegou? Por que o Brasil permitiu que essas organizações crescessem a esse ponto? Eu acho pelo seguinte, o uso político desse fato para fins políticos, ou seja, eu acho que faltam iniciativas que aparentemente são contrárias ao que é defendido nas academias, porque o que é defendido na academia é sempre o criminoso como alguém com uma visão romântica, vamos dizer assim, e não atacando naquilo que precisa. Então precisa severidade da lei, precisa cortar efetivamente a comunicação entre o preso e a pessoa que estiver fora do presídio, tem que ter infiltração de agentes, tem que ter proteção dos agentes que investigam. Nós tivemos agora o caso do delegado, né, da Polícia Civil de São Paulo, que foi assassinado. O Rui Fontes. Tem que ter uma legislação contundente, forças-tarefas atuando com inteligência e um rigor absoluto, e até mesmo enquadrá-las como entidades terroristas e mudar a lei para esse fim, porque o método utilizado são métodos terroristas, e se nós não tratarmos como o mundo trata o terrorismo, que nós estamos vendo que o terrorismo ele retrocedeu no mundo porque houve uma ação contundente, em nenhum momento titubeante, que permitiu o retroceder dos terroristas. Eles não venceram o terrorista fora do mundo, mas aqui está vencendo, porque esses grupos, essas facções, elas estão ganhando cada vez mais força e o pior, elas estão cada vez mais dentro das instituições, e isso é assustador. Agora, dentro do meu gabinete, que nós temos casos envolvendo o PCC, até tivemos casos envolvendo casos do Rio de Janeiro que passaram por São Paulo por questão do presídio do Mato Grosso do Sul, que é da competência nossa, continua agindo com firmeza, continua agindo com sobriedade, agora com sensibilidade para entender que, olha, aqui é um caso sério e não dá para, primeiro, ter medo e, segundo, não agir com a proporcionalidade necessária neste caso, que é diferente de outros casos que a gente está vendo de penas elevadíssimas por pessoas expressar simplesmente sua opinião. Muito bem. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região abrange o estado de São Paulo, o estado do Mato Grosso do Sul e julga em segunda instância os crimes federais. Muita gente está nos acompanhando aqui, o pessoal está perguntando aqui. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, com relação à sua experiência, hoje o crime organizado movimenta cerca de 350 bilhões de reais em dinheiro ilícito todo ano. É contrabando de cigarro, contrabando de bebida, veículos, refinaria de petróleo, de álcool, de gasolina, postos de combustível, danceterias, lavanderia de roupa. Eles estão em todos os setores, lavando dinheiro em fintechs. E nós tivemos algumas operações com o Ministério Público de São Paulo, com o MP Federal, com a Polícia Federal, ministérios públicos em outros estados também, mas nós estamos falando de bilhões, centenas de bilhões de reais. Nós temos um promotor aqui em São Paulo, Lincoln Gaquia, que vive cercado pela polícia porque está jurado de morte pelo Primeiro Comando da Capital. O delegado, você citou que foi delegado-geral Rui Fontes, foi assassinado em Praia Grande. Como você vê a possibilidade, pela sua experiência internacional, por aquilo que você vê está acontecendo em outros países, principalmente nos Estados Unidos, eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência internacional, desses contatos, para saber qual o caminho para... A gente sabe que é follow the money, mas quais são o conjunto de medidas que você apontaria como imprescindíveis para
combater ou minimizar esse flagelo do crime organizado? Primeiramente, pelo que eu vejo no exterior, não existe qualquer possibilidade de saídas temporárias em presídios. O rigor é absoluto no sistema penitenciário das organizações criminosas. Há um rigor com uma legislação forte e não permitindo uma diminuição de pena ao longo do tempo. Tráfico de drogas é tratado como um crime absolutamente grave. No Brasil, às vezes a pessoa, porque leva um pouco de droga, mas todos sabendo que se trata de uma grande organização criminosa, só porque a pessoa levou, então leva uma pena muito baixa, então estimula a continuar o continuismo dessa prática. Outra coisa que você mencionou, que eu acho importante, a reforma tributária vai trazer o imposto do pecado. Então, o imposto do pecado vai incidir sobre bens que vão gerar contrabando. Então, você vai estimular mais o contrabando e o descaminho. Por quê? Porque incidindo uma alta taxa tributária no Brasil, vai estimular que o crime organizado, que já está trazendo de fora, geralmente do Paraguai, de países vizinhos, trazendo essa mercadoria a um preço mais baixo, vai continuar e vai fortalecer isso. Então, a pretexto de querer diminuir com uma prática que não seria salutar para a população, como o cigarro e os derivados de fumo, na verdade vai estimular, porque vai estimular o contrabando e o descaminho. Então, eu temo um pouco essas ações que não pensam no crime organizado, pensam só na questão tributária e no arrecadar do Estado. E o Estado tem que pensar no todo, na consequência e o alcance geral que isso pode dar. Agora, os Estados Unidos da América, através do presidente Donald Trump, resolveram combater o narcotráfico venezuelano, apontando Nicolás Maduro como chefe de um cartel poderoso e está combatendo lá na saída do mar e na saída aérea da Venezuela, combatendo esse narcotráfico. E ele chegou a dizer que o PCC deve ser enquadrado como uma organização terrorista. Seria importante uma aliança com os Estados Unidos na medida em que essas organizações exportam drogas e outros crimes para lá e, portanto, trazer a estrutura, a cooperação e a força dos Estados Unidos para ajudar a combater essas organizações que aparentemente saíram do controle aqui no Brasil? Sem dúvida. Não é? Quanto mais países ajudarem o Brasil, vai ser melhor, porque nós estamos precisando. Porque chegou-se num estágio de risco entre se tornar de vez um narco-estado ou a gente tentar combater isso com todas as forças possíveis, inclusive estrangeiras. E não quer dizer que vai haver violação da soberania nacional, não. Tudo que vier para ajudar e para fortalecer nossa soberania é bem-vindo. E é óbvio, o crime organizado, ele já tem uma parte da soberania de determinados territórios. E quando se fala em ofensa à soberania no país, esquece da soberania dos morros do Rio de Janeiro, de algumas regiões, talvez em São Paulo e assim por diante. Então, aquele lugar também a soberania foi ofendida brasileira. E não se vê ação e indignação do governo federal ou do estadual, no caso do Rio de Janeiro, com relação a essa soberania violada. Então, nós precisamos da ajuda externa para que o tráfico internacional seja combatido, mas também internamente nós precisamos tomar alguma ação mais forte e não simplesmente tomar decisões que não se pode subir o morro, porque isso aí você fez nascer e crescer de forma absolutamente cruel, porque a população é a maior vítima daquelas áreas do crime, né? A população pobre que vive naqueles morros são as vítimas mais... Mas são vulneráveis. Eles estão mais vulneráveis e que, por vezes, são obrigados a ceder seus filhos para o crime e são obrigados a cometerem crimes e serem vítimas de estupros e etc., porque tem que atender o chefão ou o grupo de chefes daquela área.